Olá, meu nome é Vinícius Viale, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Os Viales. Se você chegou até aqui, provavelmente a gente tem algum assunto em comum, ou medicina, ou Austrália, ou viagens. E para quem não me conhece, como eu falei, meu nome é Vinícius, eu sou médico brasileiro, todo esse processo de revalidação médica para a Austrália. Até o momento de setembro de 2021 eu passei na minha primeira prova de revalidação, que é a prova teórica, e na prova de inglês, e estou estudando para o Clinical. No vídeo de hoje eu resolvi responder a pergunta que a gente mais tem escutado desde quando a gente criou nosso canal aqui no YouTube e principalmente lá no Instagram, que é: quando nós iremos para a Austrália? Mas antes que eu responda essa pergunta, a vinheta. Como eu falei, essa é uma pergunta que a gente recebe muito e ela está vinculado, depende mais da Austrália do que da gente. Isso porque o nosso plano de ida para a Austrália, ele é o que mais tem mudado ao longo de toda essa nossa jornada, essa nossa espera de reabertura de fronteiras. Porque, por exemplo, quando o nosso plano inicial era eu passar na minha prova de revalidação a primeira e já ir para a Austrália. A minha prova de inglês, o nosso plano A, né, era eu fazer lá da Austrália mesmo e procurar emprego. Mas por causa da pandemia, eu tive que acabar ficando aqui no Brasil e é onde nós estamos até hoje. No mês de setembro, a Austrália ela deu uma esperança pra gente. Ela anunciou que até o final ali de dezembro já vai abrir as suas fronteiras. E por quê? Não sei se vocês acompanham as notícias da Austrália, mas na metade de julho desse ano, a Austrália ela fez um plano de ação para a reabertura das fronteiras, que estão diretamente ligadas ao avanço da vacinação. E é sobre esse avanço da vacinação que eu vou explicar um pouquinho para vocês hoje. No momento atual, a Austrália se encontra na fase A de 4 fases de reabertura das suas fronteiras. E o que seria exatamente essa fase A? Seria a fase de contenção do avanço da pandemia, onde os australianos eles têm uma restrição de liberdade maior. Essas fases onde acontece aqueles lockdowns relâmpagos, encontra 2, 3 casos de positivos de Covid, eles acabam se fechando, e é onde as fronteiras elas ainda estão extremamente limitadas para o acesso tanto de estrangeiros quanto de residentes permanentes ou de cidadãos australianos. Tanto que existe até hoje, quase final de 2021, muitos australianos longe da Austrália e que não conseguiram a sua entrada no país. Porque nessa fase A, que é o plano de contenção, a Austrália ela é muito limitada nos seus voos internacionais. Ela tem voos internacionais, mas para as pessoas que entram como exceções. E os australianos, eles são permitidos a retornar para os seus países ou para a Austrália ou sair, só que num número muito limitado. Já o plano de reabertura B é o plano que a Austrália está caminhando para isso e é um plano, a fase que nós, né, que estamos aqui no Brasil, podemos ter um pouquinho mais de esperança com os voos internacionais. Por quê? A fase B é a fase de transição da vacina. É onde algumas regras de restrição elas vão ser um pouco mais limitadas. Isso porque a fase B ela começa exatamente quando 70% da população australiana elegível, né? O que é isso? São as pessoas que podem ser vacinadas acima de 16 anos na Austrália, elas forem vacinadas com as suas 2 doses. Eu vou deixar aqui embaixo quanto exatamente que tá da população vacinada hoje, mas eu tô gravando esse vídeo no dia 26? Hoje é 26, né? 26 de setembro, mas eu vi no dia 21, 22 que mais de 50% da população da Austrália já estava vacinada. Então eu vou deixar aqui embaixo exatamente quanto da população que está vacinada hoje. E o que muda? Na fase B, a Austrália vai começar a receber alguns estudantes internacionais, até onde eu vi o estado de New South Wales, ele é o estado onde ele vai receber até o Natal 250 alunos internacionais, para fazer como se fosse um teste piloto, né? Para ver como que vai ser, como a cidade, o país vai reagir com essa abertura parcial das fronteiras, e também alguns profissionais qualificados. E aí é o que entra, né? A fase B é a fase que me deixa mais empolgado, porque como alguns já sabem, eu estou nesse momento aplicando para vagas de trabalho na Austrália. Todo médico internacional, né, IMGs, a gente consegue aplicar para vaga de trabalho a partir da primeira prova teórica e da prova de inglês, porém, para conseguir a General Registration é necessário a prova do Clinical também. Mas para você conseguir aquele seu ano supervisionado, você pode fazer com essas duas provas apenas. O problema é que até o momento, setembro de 2021, pela Austrália tá com essas restrições muito grandes, até mesmo para cidadãos australianos,
Eu e muitos outros colegas médicos que estão no Brasil não conseguimos nenhuma job offer. Existe sim casos de pessoas, médicos que conseguiram entrevistas e até mesmo job offers aqui do Brasil, mas na sua grande maioria a gente sente uma dificuldade, uma limitação. Então a fase B e a fase C, né? A gente encara como um fator positivo que a partir daí acreditamos que a Austrália vai começar a receber e aceitar mais IMGs, que são médicos formados no exterior. Nessa segunda fase também, que é a fase B, é a fase onde os australianos vacinados, eles fora do país, né, eles vão ter uma maior autonomia e liberdade para retornar para o seu país. Passando para a fase C, ela não tem uma data prevista, porém ela só vai iniciar depois que 80% da população da Austrália tiver vacinada com a segunda dose. E quando eu digo a população da Austrália, é a população elegível, né? Aqueles acima de 16 anos, etc. Então, assim, na fase C, as bordas, né, o acesso internacional ele vai ser mais aumentado. Algumas cidades ela vai continuar com umas bolhas, né, para você fazer as suas quarentenas. Porém, o australiano em si e o residente permanente vacinado, ele já não vai ter restrição de viagem. Na fase C, os lockdowns eles podem continuar acontecendo, só que em casos extremamente limitados. Eles dizem que é em focos, não é a cidade toda. Normalmente acaba sendo pontos específicos para fazer lockdown, ainda assim, se necessário. Ainda sobre a fase C, a Austrália ela vai permitir que pessoas, né, imigrantes vacinados fora do país, eles tenham acesso à Austrália, mas ainda vai precisar fazer aquelas quarentenas. O que está acontecendo também é, por exemplo, quando eu digo que pessoas vacinadas de outros países, eles vão dar sim preferência para aqueles países onde a pandemia está controlada. Se você vem de um país onde a pandemia não está controlada, por exemplo, o Brasil, vai ter alguns outros países satélites que vai servir como bolhas de quarentena. Até onde eu sei, Singapura é uma desses países satélites. Então, nessa fase C, as pessoas que não são australianas e são vacinadas, elas vão poder ter um acesso mais livre na Austrália, mas precisando ficar na tua quarentena. Até onde eu sei, a Austrália a gente considera vacinados as pessoas que possuem as vacinas que foram aprovadas na Austrália. Então, até agora, setembro de 2021, quem foi vacinado com o Coronavac, que foi o meu caso, tá? Nós ainda não somos reconhecidos. Já a fase D é a fase final. Não tem uma meta, né, um target para vacinação, porém nessa fase é a fase sem restrições, onde a Covid vai ser encarada como outras síndromes gripais. Então nessa fase, a abertura das fronteiras elas vão ser integrais para cidadãos australianos, a entrada e a saída sem pedir permissão, para estrangeiros, né, para pessoas que estão vindo em voos internacionais que não são australianos, se foi vacinada e possui um visto, né, reconhecido pelo país, ou de estudante, de trabalho, você pode ir para a Austrália sem problema nenhum. As pessoas que não foram vacinadas, porque tem essa opção também, tem gente que não decide por não ser vacinada por algum motivo ou não pode ser vacinada, elas vão ter que fazer teste de Covid no embarque e no desembarque lá na Austrália, né? Não sei se necessariamente no desembarque, mas pelo que eu li, precisa fazer o teste na saída e também quando estiver lá na Austrália. E eles vão continuar com algumas certas restrições, principalmente de quarentena, para países que a pandemia não está controlada. E aí você pode me perguntar, nossa, mas a Austrália é um país super desenvolvido, compraram muitas vacinas, por que está demorando tanto para vacinar? Infelizmente, são duas realidades muito diferentes. Aqui no Brasil, por mais que nós falamos que temos dificuldade de aceitação na vacina, eu como profissional da saúde pego casos isolados de pessoas que não querem ser vacinadas, mas na sua grande maioria as pessoas estavam ansiosas para receber a vacina. Na Austrália já tem muito manifestação anti-vacinas, e não é só anti-vacina do Covid, eles já têm uma tradição de serem um pouco anti-vacinas, até mesmo porque eu acabei filosofando um pouquinho sobre isso, pensando sobre isso. O Brasil é um país onde a vacinação ela foi vista como muito importante para a população, porque nós tínhamos doenças e a partir da vacinação essas doenças ou acabaram ou foram muito bem controladas. A Austrália, ela não tem tanto essa realidade.
eles não têm muito um episódio de que vinha de uma doença, foi vacinado e melhorou. Então a vacinação para eles não é visto como algo milagroso, como única alternativa, porque eles não têm as mesmas doenças que nós, um país, o Brasil, nós temos. Então o pensamento em relação à vacina, ele realmente muda um pouco. Não que esteja certo ou errado, são opiniões diferentes. Na minha opinião, eu me lamento bastante porque a vacinação foi um avanço da ciência. Eu fico muito feliz quando a população ela começa a se vacinar, mas eu também entendo um pouco o lado australiano dessa não adesão à vacinação. E também conversando com alguns colegas que estão na Austrália, a gente percebeu que até o próprio governo não foi muito a favor, não incentivava muito a vacinação no início, o que fez os cidadãos e as pessoas que moram lá até ficarem um pouco na dúvida sobre a confiança da vacina, né? Ficaram um pouco com medo dos efeitos colaterais, ainda mais porque eles não viveram assim o que a gente viveu aqui no Brasil. Então, são realidades diferentes, contextos diferentes, mas que eu fico muito feliz que está caminhando pro fim, né? Assim espero. Então, depois a gente vê todos esses planos de ação, agora em setembro de 2021, com essas notícias positivas da Austrália, com o avanço da vacinação e a possibilidade de mudar do plano A para o plano B, a gente entrou em contato com o nosso agente de imigração, porque eles deram o prazo até setembro de 2021 para eu conseguir alguma oferta de trabalho, para tentar ir com visto de trabalho, né? Mas como eu não consegui, como eu não recebi nenhuma oferta até agora, a outra alternativa é a gente ir com visto de estudante. Então a gente está vendo o curso, está vendo a cidade, ver onde vai ficar melhor para a gente ficar. Provavelmente vai acabar sendo Melbourne, porque eu preciso fazer meu curso do Clinical lá, mas ainda não é nada definido. Então, essa dúvida, essa pergunta que acabam fazendo pra gente quando nós iremos para a Austrália, infelizmente a gente ainda não tem a data exata, mas eu tenho muita esperança de que até metade do ano que vem a gente vai estar embarcando, se Deus quiser, rumo às terras australianas. Então, se você chegou até aqui, deixa o seu like, comenta. Se você tá nessa angústia também, nessa sofrência de esperar essa reabertura da Austrália, já criou o plano A, o plano B, o plano C e ainda tá aqui no Brasil ou tá na Austrália e não consegue vir, comenta aqui embaixo, divida com a gente a sua experiência também e até a próxima. Tchau!